Muito boa noite em Portugal, com a professora Pedro Paulo Funari, e boa tarde no Brasil. Bem-vindo, e obrigada, muito obrigada desde já por ter aceito o convite da Associação Culinários para nos dar o seu testemunho. Eu passaria a apresentá-lo com as suas próprias palavras, dizendo que é professor de História Antiga e Arqueologia da Universidade Estadual de Campinas, autor de vários livros e artigos, também voltados para o ensino fundamental, médio e superior. No entanto, não posso desde já, tenho que fazer uma nota desde já, porque apesar desta síntese que nos fez, é um dos mais notáveis arqueólogos, historiadores, classicistas do Brasil. Um arqueólogo português, Carlos Fabião, designou assim: é o arqueólogo do mundo e o cientista social. Refere ainda, e eu posso comprová-lo, que só na Google Scholar há 5.000 menções a trabalhos seus. Portanto, 5.000 é um trabalho que é esmagador e um trabalho notável e extraordinário que eu mais recentemente acompanho, até porque sou fã desta possibilidade que hoje as redes sociais nos dão e as plataformas de poder acompanhar os trabalhos das pessoas que sentimos que são importantes para a nossa vida profissional e, de facto, através do Academia Edu, posso testemunhar a sua profícua obra e constante, que é uma coisa que eu acho extraordinária, sendo ainda por cima de referir que os seus trabalhos são de facto universalistas, não só pelos temas em si que trata, temas esses que vão da arqueologia, da história do comércio no mundo romano, dos produtos comerciados mais importantes e que ainda hoje constituem fontes de recursos em todo o Mediterrâneo, como o azeite, o vinho, como temas extraordinários em que foi pioneiro, sem dúvida nenhuma, como a cidadania e a igualdade de género, por exemplo, temas como a arqueologia, o amor e a sexualidade na antiguidade clássica. Isto hoje parece-nos quase banal, mas na altura, quando começou a ser tratado, foi extremamente importante, até na mudança da nossa forma de encarar a antiguidade, já para não falar do seu notável trabalho no domínio do património material. E esse sim, eu gostaria que depois, a seu tempo, nos falasse um pouco dele, porque sem dúvida nenhuma esse património imaterial é talvez o que nos chega mais desta herança extraordinária clássica. Mas em primeiro lugar eu queria perguntar-lhe, porque ficou um pouco a seu critério, o tema da nossa conversa de hoje. E, portanto, por que escolheu este título que se designa, ou que designou a antiguidade a serviço do convívio e da diversidade? Bom, boa noite a todos, a Filomena em particular, também todos da Associação Clenardos. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje podendo falar com vocês. Eu acho que é uma oportunidade muito boa dessa nova tecnologia que nos permite esses contatos tão cotidianos, tão simples de serem feitos, mas que são tão importantes e que permitem que continentes à parte possam estar em relação. Então, primeiro, queria agradecer muito esse convite, e em particular para a Filomena, com a qual temos colaborado já faz bastante tempo e a quem eu admiro também muito. Bem, o tema que eu mencionei, que você mencionou aqui, eu escolhi, que é a antiguidade a serviço da convivência e da diversidade, tem diversos aspectos. O primeiro que eu diria é o fato de que o estudo da antiguidade, durante muito tempo, foi utilizado para fins de defesa do status quo, de relações desiguais entre homens e mulheres,
entre dominadores e dominados, pontos de vista racistas e outros. Quer dizer, então, então esse é um aspecto, o aspecto de que a antiguidade serviu muitas vezes a esses propósitos. Em seguida, também acho importante ressaltar que o estudo da antiguidade muitas vezes foi elitista também no sentido não só das fontes antigas serem da elite, como também as pessoas que se dedicam ao estudo da antiguidade terem que ter um certo cabedal, o que o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, chamaria de capital cultural, teria que ter uma certa cultura e uma certa fidalguia, digamos assim, para que se pudesse dedicar a isso. Então, portanto, esse aspecto da antiguidade em relação ao estudo da antiguidade marcou muito a disciplina e, em certo sentido, marca ainda, no sentido de que há uma certa reação, pode haver uma certa reação, ao se considerar que o estudo da antiguidade pode estar a serviço não da convivência, mas da destruição e da exploração. Então, o primeiro aspecto é esse, que a antiguidade ela pode servir, deve servir para a convivência. E para isso, me parece um critério fundamental é a diversidade, porque justamente, primeiro, considerar que os antigos eram diferentes de nós, assim como hoje diversos povos têm diversas culturas, quer dizer, então essa diversidade cultural, antropológica entre sociedades antigas e a nossa, seja a nossa portuguesa, brasileira ou a contemporânea, globalizada, tanto faz. De qualquer maneira, eu quero dizer, a antiguidade ela é específica, diferente, tem costumes, ideias, comportamentos que são próprios. Isso nos faz, nos inspira a pensarmos a nossa própria época como passageira, os nossos próprios costumes e tradições como algo que pode ser mudado, que não vem lá do passado, só do passado. Ele também foi e é sempre reelaborado. Como disse o Eric Hobsbawm, o historiador britânico, quando ele escreveu sobre as invenções das tradições, ele mostrava justamente isso, que as tradições que poderiam parecer muito antigas, na verdade, eram do século XIX. Então, no nosso caso, o estudo de antiguidade permite que nós tenhamos uma imersão num passado que é nosso, ou seja, gregos, romanos e outros povos da antiguidade, os hebreus, tem tudo a ver com a nossa cultura, mas, ao mesmo tempo, eram muito diferentes. Então, esse choque é importantíssimo para nós relativizarmos os valores. E um segundo aspecto, Filomena, que eu queria enfatizar, é que, embora as sociedades antigas pudessem ser patriarcais, baseadas no trabalho escravo, ou o que fosse, quer dizer, que tivesse uma série de características da sua época e cultura, mas que podem ser destrutivos e desagradáveis, que não são inspiradores. No entanto, mesmo nesse caso, nós podemos fazer uma leitura a contrapelo e verificar, por exemplo, que numa sociedade antiga, nas sociedades antigas patriarcais, a mulher também podia ter muito protagonismo. Os subalternos podiam ter também, não tinham, né, protagonismo. Então, nós podemos utilizar este passado antigo, da antiguidade clássica, para que nós formemos cidadãos hoje, seres humanos hoje, que tenham uma visão mais ampla, relativa, que não se deixem enredar por discursos que inventam um passado reacionário, um passado destrutivo, um passado opressor. Então, Filomena, esse foi o moto geral da minha apresentação.
mas fique à vontade para Não, continuarmos aqui o nosso bate-papo. eu vou aproveitar, apesar de não estar aqui nas questões que eu tinha elencado, mas eu vou aproveitar exatamente porque o passado, mesmo esse imperial, digamos assim, tem aspectos que muitas vezes nós nos esquecemos e que são extremamente inovadores, no contexto da antiguidade, nomeadamente a figura do liberto. A figura do liberto, que pode ser, numa segunda geração, tornado um cidadão. Quer-nos falar um bocadinho disto ou pensa que é extemporâneo nesta nossa entrevista? Não, eu acho muito apropriado, Filomena, porque, inclusive, um professor que foi meu aluno estudou esse tema, o tema dos libertos, justamente na Península Ibérica, os libertos romanos na Península Ibérica. Hoje ele é professor Felipe Noé Silva, professor na Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. É um exemplo de alguém que estudou esse tema. Mas, e eu concordo com você, Filomena, que a posição específica dos libertos no mundo romano, que é o fato deles terem uma possibilidade de fazerem parte da família que o libertou e que numa segunda geração já sejam cidadãos de pleno direito, estabelece uma diferença muito marcada com o período contemporâneo, com a escravidão moderna, por exemplo, e, portanto, serve de comparação. Mais ainda, eu diria também uma outra coisa, mostra também as contradições do mundo atual e antigo, mostra como o mundo romano, em particular, era um mundo baseado na cooptação, né, desde o início, no caso específico dos romanos, quer dizer, nós estamos falando aí de uma civilização que, desde o início, está baseada na ideia de pessoas vindas de fora, não são pessoas autóctones. E constantemente, durante os séculos da civilização romana, a cidadania ela foi sendo concedida, mesmo que não integralmente, mas ela foi sendo concedida. Então, isso me lembra o discurso do imperador Cláudio, que ele fez a respeito dos senadores gauleses, que ele queria introduzir no Senado, e que está preservado na tábua de Lyon, no qual ele fala isso, desde ele começa lá com, ele era um historiador, gostava dos etruscos, da história, ele começa lá com a fundação de Roma, dizendo que a Roma sempre foi baseada nesse convívio, nessa aceitação de pessoas de fora. Então, o caso do Libertus entra nessa categoria, pelo menos, porque são pessoas que diferentes origens, diferentes culturas, diferentes idiomas, que poderiam estar nessa situação, e que, no entanto, acabavam fazendo parte desse mundo, dessa sociedade, e a transformavam, portanto. Isso é o que é mais interessante, é que há uma transformação. E isso eu interpreto como, alguns falam em creolização ou interculturalidade, eu diria também um termo inventado aqui na América Latina, pelo Ortiz, lá de Cuba, que é o conceito de transculturação. Quer dizer, é o conceito de que dominantes e dominados, pobres e ricos, homens e mulheres, todas as pessoas estão em cultura que vai e vem, trans. Não há culturação, mas transculturação. E o caso dos libertos é muito apropriado nesse sentido. Não que não haja contradições, eu acho que há, seguramente, e essas contradições podem nos inspirar também a analisar a nossa própria sociedade. Então, Filomena, gostei muito dessa sua observação sobre os libertos no mundo romano.
Eu agora só acrescentaria algo que também penso que marcou muito a sociedade romana e que nós às vezes nos esquecemos, até porque o direito serve até aos nossos dias. Já lá vamos, até porque eu sei um pouco da sua história pessoal. Já tive a oportunidade de assistir a uma fantástica entrevista a respeito da sua própria história pessoal. Mas o direito, que nós sabemos que ainda hoje, tal como o latim, funciona para elites. Não é verdade que tenhamos ainda hoje o direito em jus, ou seja, a balança ainda não está efetivamente equilibrada, mas de facto a sociedade romana sedimenta-se no direito. E há algo que a marca desde muito cedo, que é a Lei das 12 Tábuas, que nasce exatamente de uma revolta, de uma revolta e de pessoas que sentem que têm direito a participar na vida política e a ter os seus próprios representantes. Isto parecendo que não vai criar ao longo de toda a história de Roma, é muito interessante, um equilíbrio que é um equilíbrio instável, mas que está sempre presente. Este receio das revoltas, este receio, portanto, isto e as revoltas dos escravos está sempre presente e, portanto, há ali um equilíbrio em toda a história romana. Mas passando isto, porque íamos ficar só à volta da lei das 12 tábuas, não saíamos daqui, mas até porque, como eu disse, o direito também sedimentou a propriedade e os grandes aristocratas mais tarde, não é? Que vêm pela República fora, mas ultrapassando essa questão, é verdade que ficou e que marcou muito a sociedade. Ainda assim, eu gostava de lhe perguntar: sente que, com todas estas dificuldades, é, portanto, importante para a sedimentação de uma sociedade mais democrática, o estudo dos clássicos ou não? Bom, sim, seguramente, né? Isso aí, você está falando com o público, com o converso, né? Nós falamos para os conversos, na nossa associação Plenários, que todos compartilhamos esse sentimento. Mas eu acho que a sua pergunta nos leva ao seguinte ponto, né? É que é, a literatura e a cultura antigas, elas proporcionam a possibilidade do convívio e, portanto, disso que você está chamando de convívio democrático, justamente pelo fato de que nós temos em contato com textos que são de múltipla configuração. Quer dizer, se nós formos pegar, ou se formos pensar, né, na literatura antiga, ela é muito rica nas contradições sociais, e principalmente filosóficas, de tal maneira que nós podemos, você citou aí, Filomena, a aristocracia. Nós poderíamos citar que as sociedades de classe, todas, desde que deixamos de ser caçadores-coletores, portanto, desde o Neolítico, são sociedades de classe e que têm, portanto, de alguma maneira, esses aristocratas, têm chefes, têm apropriação desigual. Bom, mas ao lado disso, e isso entra no seu aspecto, é o fato de que nós temos também uma constante reflexão sobre os limites deste poder. E você citou o exemplo da revolta da plebe, o fato de que um exemplo, né, de como essa população subalterna ela participa, reivindicava, por exemplo, nesse caso do mundo romano, mas nós podemos dizer que, no geral, a sociedade antiga, ela nos mostra a preocupação com essa representação das pessoas, com as pessoas terem como se expressar. Então, é lógico, podemos pensar, e naturalmente pensamos, no caso das democracias, como a democracia ateniense, no qual nós temos um grupo de cidadãos que tem uma visão de que a sociedade, as leis, elas são feitas pelos homens,
pelo conjunto das pessoas, isso está lá em Aristóteles também, quer dizer, a ideia de que quem determina como a sociedade funciona são os próprios homens. E esses homens é o conjunto das pessoas, não são só aristocratas. Então, eu cito esse exemplo, sabemos que as sociedades antigas não eram, em geral, nem democracias, eram oligarquias, mas mesmo nas oligarquias nós tínhamos assembleias em praça pública e tínhamos uma série de lugares e instituições em que davam vazão a esses grupos sociais que não são aristocráticos. Então, de tal maneira que eu acho que isso tudo pode e deve ser utilizado, como eu havia dito antes, não para mostrar que uma sociedade aristocrática, autoritária, pode dominar o mundo, que seria uma maneira de pensarmos, né, que favoreceria o imperialismo, o colonialismo, quer dizer, olha, assim como o imperialismo hoje permite que nós dominemos o mundo, nós somos superiores, então isso já acontecia com Alexandre o Grande, isso já acontecia com o Império Romano. Não, nós podemos ver também o contrário, que é o fato de que estas sociedades elas tinham contradições, tinham expressões das dúvidas do comportamento humano e que são dúvidas e questionamentos que estão conosco até hoje. Um exemplo que eu vou dar aqui, Filomena, me parece muito interessante, é o caso do Tácito. Tácito, um senador, um personagem misógino, personagem não, uma pessoa, né, um autor misógino, que tem bastante medo das mulheres, não gosta de subalternos em geral, fala mal. No entanto, ele é o Tácito que nos faz discursos de rebeldes caráticos, por exemplo, né, na Bretanha, é um exemplo, em que ele apresenta o ponto de vista do bárbaro, daquele que está sofrendo a ação imperial romana. E ali até hoje impressionante, né? O exemplo que a gente sempre dá no Tácito é aquilo que o rebelde falando assim, aquilo que vocês chamam de paz é a paz dos cemitérios. Então, veja que forte, posto na boca do próprio Tácito, ou então também revoltas, a revolta da Boudica, que é uma líder que se revoltou contra os romanos logo do início da dominação. Nesse caso, o Tácito, apesar do que eu disse de não gostar das mulheres, do poder das mulheres, ele também enfatiza esse protagonismo social, político, de liderança desta rainha bárbara. Então, tudo isso para dizer o seguinte, isso tudo está na literatura antiga, está nas representações figuradas antigas, está nas sociedades antigas em geral. E, portanto, pode nos servir, e esse é o ponto, Filomena, pode nos servir para que as pessoas tenham uma visão mais crítica e mais de convívio. A partir disso, Tácito pode ser lido como misógino, e ele era misógino mesmo, mas ao mesmo tempo ele pode servir para fazer uma crítica social muito profunda. Ele também era crítico, Filomena. Exato, é o que eu sinto, é o que eu sinto. Aliás, sinto isso até no próprio Augusto, se nós pensarmos naquela personagem complexa que foi o Imperador Augusto, e como ele, nós sabemos que de uma forma viciosa, porque ele era o primos inter pares e, portanto, podia sempre, em qualquer votação, ter o veto, mas é verdade que ele tinha tanto esta ideia de um concílio, de um senado, digamos assim, de um concílio, de um senado, que não foi capaz de o desfazer, não é? Não foi capaz. Portanto, há sempre uma espécie de um balanço, mesmo que vicioso, mas há sempre um balanço na sociedade romana e não só na própria legislação, por exemplo, com aquilo que é o inimigo apanhado no momento de guerra, nos saques. Claro que
depois há um incumprimento de tudo isso, não é? Nós sabemos, há um incumprimento, mas é verdade que a lei, de algum modo, acautelou excessos ao ponto de haver julgamentos, não é? De pessoas que pilharam excessivamente ou que maltrataram os seus inimigos. Portanto, há sempre uma tentativa de equilíbrio, mesmo que nós saibamos que houve momentos de uma crueldade muito grande. Mas eu iria passar à outra questão, que é mais do domínio da história, da narrativa, da fábula, que é a componente mitológica e que não me vai levar a mal, porque talvez com o tempo e com a idade me tenha aproximado mais com este domínio do que no fundo são as tentativas de explicar porque é que um ser é divino e que nós fazemos hoje, ainda com os nossos santos, não é? Nós também temos ainda hoje a geografia que nos conta a história dos santos, e no fundo, quer gregos, quer romanos, tiveram necessidade de explicar aquilo que era a divinização dos seres em que eles acreditavam. Eu ia perguntar se acha que estas histórias, estas narrativas, fazem sentido ainda hoje na nossa complexificação mental e de que forma? Olha, Desculpe-me bom, tanta primeiro, pergunta. não, é maravilhosa a sua pergunta, Filomena, porque eu lembro sempre do Aristóteles, quando ele diz que a poesia é superior, é mais filosófica do que a história, porque justamente a poesia lida com o que poderia ter acontecido e não com o que aconteceu. Isso significa o seguinte, que uma pessoa ter morrido, na prática, ter sido assassinada, como Júlio César, ou morrido como Alexandre, são acontecimentos. Mas, no caso dos personagens mitológicos, elas são histórias que estão conosco até hoje. Portanto, elas são histórias sobre o comportamento humano, daí a sua perenidade. O exemplo que tem a maior repercussão ainda hoje, e particularmente por causa do Freud, o psicanalista, é o caso do Édipo, um exemplo. Então, quer dizer, você tem uma história que é uma história mitológica, portanto, ela não passa na história, ela não tem uma historicidade, ela não se pretende descrever algo que aconteceu, mas a sua história ela tem releituras constantes desde a antiguidade até hoje, a ponto do Freud ter formulado uma teoria a respeito disso. Mas o que é interessante também, apesar do Freud ter formulado essa teoria, é a interpretação, se nós formos à fonte em si, quer dizer, a mitologia do Édipo, tal como contada em diferentes fontes, que são diferentes entre si, então eu acho que isso também é uma característica importante do mundo antigo, no caso da mitologia, é que não há uma história canônica, a história é única, não, há diversas narrativas. Então, isso demonstra essa ideia de diversidade de possibilidades do mito. O mito não é um só. Ele é narrado por diferentes autores com diferentes detalhes, diferentes desfechos. Bom, então. Segundo, a história em si ela tem interpretações, que modernamente são muitas, mas interpretações a partir do texto que são de âmbito universal. Então, por exemplo, a arrogância que está presente no Édipo e está presente nas tragédias gregas em geral. Quer dizer, os personagens são arrogantes e aí são punidos. Não sabem se reconhecer como humanos, que significa o quê? Mortais. Os deuses, eles não são mortais, eles, portanto, podem ter esses comportamentos arrogantes, enquanto que os homens, se tiverem comportamentos arrogantes, terão consequências. Então, esse é um exemplo, nós poderíamos, você citou a mitologia, eu acho que ela é particularmente importante para nós também hoje, pelo fato de que
ela nos dá a perspectiva de uma narrativa. Nós estamos acostumados com a ideia de religiosidade monoteísta, cristianismo em particular, mas eventualmente o judaísmo e o islã. No entanto, na mitologia antiga, nós estamos lidando com uma outra concepção, que é uma concepção não só, como eu disse, em que diferentes descrições ocorrem, como também existe no monoteísmo, mas, no entanto, não tem um texto único, e mais do que isso, é uma convivência de personagens com múltiplas facetas, algo que, portanto, também é muito rico para que nós possamos pensar o nosso próprio mundo. E, por fim, também uma outra coisa, você citou os heróis, tornar heróis. Eu acho isso interessante porque alguns estudiosos, muitos estudiosos, né, vão no sentido de que, no mundo contemporâneo, por um lado, é desencantado, como diria o Max Weber, quer dizer, há uma ideia de que a ciência expulsa Deus, expulsa as forças espirituais, expulsa tudo que é sobrenatural, mas, por outro lado, e quase que na maneira contraditória como tudo, nós temos uma contemporaneidade no qual esses aspectos, digamos assim, simbólicos, eles estão presentes, embora não com o mesmo nome. Então, por exemplo, heroizar, transformar em heróis, pessoas transformadas em heróis. Bom, o que nós temos no mundo contemporâneo, século XX, XXI, com frequência, é essa e tornar heróis pessoas, inclusive, vivas. Por exemplo, vou dar um exemplo histórico, para não pegar nos dias atuais, um exemplo histórico é personagens como Hitler, Mussolini ou Stalin. Estou citando três, estou citando de direita e esquerda, porque é apenas para dizer que o que interessa aí é essa transformação numa categoria que pode ser assimilada, pode ser comparada àquela antiga. Então, é interessante para mostrar como mesmo essa, não só por diferença, mas também por semelhança, isso nos ajuda a pensar o nosso mundo. Então, eu diria, Filomena, que é fundamental para que nós tenhamos uma visão mais ampla do ser humano e da formação do ser humano. E isso é tanto mais importante quanto no nosso mundo nós temos cada vez mais uma tendência à tecnicidade, à formação muito técnica, que as pessoas devam estudar apenas algo que vai ser produtivo no mundo e que produza cada vez mais, sem considerar as fragilidades do mundo, as fragilidades das pessoas e tudo mais. Então, Filomena, você tocou num ponto muito importante, a mitologia. Há um autor que me marca todos os dias, porque o retomo quase diariamente, que é exatamente o Ovídio nas suas metamorfoses. E uma das coisas que é muito interessante ver neste fenómeno da metamorfose, mesmo nas situações mais violentas e mais terríveis, em que uma humana é transformada numa aranha, na aracne, é um facto que é um papel eterno que é dado a alguém que ousou, lá está, uma lição de moral, que é alguém que ousou confrontar a divindade, que coisa que não se pode fazer, segundo os seus conceitos, mas, no entanto, ela é transformada em algo que nos acompanha até hoje. Portanto, há uma espécie de contradição, é um castigo, é verdade, porque ela fica numa figura animal, mas é verdade que esta aranha nos acompanha até hoje e está presente. Esta é uma perspectiva um bocadinho ecológica da mitologia que eu tenho tentado explorar. Não é fácil, mas que acho muito interessante, assim como o Marte ter transformado o seu amanuense num galo que nos acorda diariamente, dá às figuras, mesmo a estas figuras que foram provocatórias, não é? Porque, de facto, de algum modo confrontaram as divindades, mas têm um poder enorme ainda hoje em todas as nossas vidas, digamos assim. E, portanto, eu também estou de acordo consigo que todas estas histórias, estas narrativas, fazem
todo o sentido e além de que eu já não vou para a parte historicista, não é? Que ainda hoje nas nossas lendas nós estamos cheios nas próprias lendas, não é? Nas próprias lendas nós vamos encontrar reminiscências de toda, mas já não queria fazer tanto esta análise historicista, mas mais nessa perspectiva, porque é que é importante para a compreensão da nossa complexidade. Portanto, muito obrigada pela resposta. E eu deixaria, é Obrigado. praticamente a última, que era, no fundo, depois de tanto trabalho feito, são duas questões, aliás, depois de tanto trabalho feito com poucas pessoas, se calhar teriam uma capacidade de fazer e que é testemunhada numa obra escrita, ainda por cima com esta enorme vantagem que a maior parte das suas obras estão disponíveis para todos nós lermos, que é extraordinário. Portanto, até nisso tem um trabalho incansável de pôr à nossa disponibilidade a possibilidade de o ler e de ler o seu pensamento de algum modo, mas depois de todo este trabalho, historiador, ensaísta, escritor, arqueólogo, o que é que destacaria mais que pode contribuir daquilo que está a fazer atualmente, porque eu sei que está a fazer também trabalho mais do domínio da arqueologia social e da arqueologia até da violência, o que é que destacaria mais como importante para aquilo que será a melhoria de todos nós como seres humanos? Bom, Filomena, uma pergunta muito abrangente e muito bem postada, porque, bom, primeiro dizer o seguinte, o estudo do mundo antigo, para mim, abriu portas para que eu estudasse uma miríade de outros temas, no geral, e a arqueologia em particular. Quer dizer, começando com a arqueologia clássica, eu acabei trabalhando com arqueologia histórica, que é aquela do período moderno e contemporâneo. Depois também pré-história do Brasil, também trabalhei bastante com isso. E mais recentemente, como você falou, nas últimas décadas, também me dediquei a um tema que hoje tem muita ressonância, que é a arqueologia da repressão e da resistência, que é o estudo daqueles que foram reprimidos por governos, ditaduras militares na América Latina, mas também na Península Ibérica e outras partes do mundo. Mas a experiência mais próxima da América Latina é justamente o caso da Guerra Civil Espanhola e do Estado Novo em Portugal. No caso, não só de mortos e desaparecidos, mas também prisões, locais legais ou ilegais de encarceramento. Então, esta pesquisa, ela está distante no tempo e no espaço da antiguidade. Porém, ela tem uma ligação muito profunda com o fato de que está lidando justamente com essas possibilidades e as contradições entre destruição e convívio. Porque quando nós temos uma ditadura, seja quaisquer dessas que eu falei, que eu mencionei, como Portugal conheceu também, como Estado Novo, nós temos uma tendência destrutiva. E, portanto, o estudo da destruição está junto, acompanhado do estudo da resistência. E a antiguidade, para isso, como eu havia mencionado antes, fornece esses dois aspectos, permite-nos ver as contradições e as possibilidades. Possibilidades, quer dizer, aquilo que pode ser feito. Aí eu concluo dizendo isso que você perguntou ao final, assim, como que eu acho que isto pode nos beneficiar no convívio hoje. Eu acho que a grande questão é que nós estamos vivendo, neste momento em particular, estamos falando em 2023, nesse momento nós estamos num mundo com muitas guerras, guerras intestinas ou intestinas, considerando que são dentro de um próprio país ou de um país com o outro. Temos muitos conflitos
em países mesmo com guerras civis ou conflitos armados, ou mesmo regimes também muito opressivos. Isso em diferentes lugares e contextos. Então, uma coisa que me parece importante dizer é que os jovens, que eu acho que o nosso futuro sempre está nos jovens, os jovens têm dois desafios pela frente. O primeiro é como se situar no mundo que exige dele que não pense, que simplesmente participe de uma engrenagem. Por isso que eu havia dito a abordagem tecnicista. O jovem é instado a se tornar uma parte de um mecanismo e, portanto, ele não se satisfaz eventualmente pessoalmente e nem socialmente ele beneficia a muitas pessoas. Então, ele pode ser insatisfeito consigo mesmo e ele pode ser infeliz também com a sociedade e contribuir pouco para a sociedade. Então, eu creio que aí entra o papel das humanidades em geral, da antiguidade em particular, e mesmo da arqueologia, porque tudo isso que eu chamaria de perspectiva humanista permite que a pessoa veja que um mundo diferente é possível, um mundo no qual você não seja uma parte de um mecanismo, que você não precise abdicar de pensar, mas que, ao contrário, você faça também parte das soluções, você também faça parte de coletivos do convívio, da convivência, convívio com o outro. Diversidade é isso, conviver com o outro, que não é aquele que necessariamente pensa como você, parece com você, ou qualquer coisa assim. Esse espírito de convivência, ele é fundamental e, ao mesmo tempo, vem, do meu ponto de vista, muito dessa cultura antiga e muito da arqueologia em geral, porque a arqueologia ela lida com a materialidade das coisas, a materialidade das contradições, e também com as potencialidades que nós, se durante, eu sempre digo isso, se os seres humanos foram, durante 95% do tempo, colaborativos, porque os caçadores-coletores, eles não conheciam a guerra, eles eram colaborativos para a caçada, para a divisão, todos participavam, de idosos a crianças. Então, se 95% dos hominíneos e dos seres humanos, isso foi assim, esse pequeno percurso em que há muita destruição, ele pode ser superado com pensarmos que no futuro, e tentarmos agirmos para que no futuro seja diferente, seja do convívio. Filomena? Eu sei que já está longa a nossa conversa e queria quase terminar, até porque no fim ia-lhe propor um brinde de Borba, mas pode ser outro qualquer de Campinas. De Campinas. Ah, porque sei que também se dedicou e tem uma obra recente relacionada com o vinho e espero brindarmos espiritualmente é esta nossa conversa, mas eu queria ainda perguntar, vamos deixar um bocadinho as leis sumptuárias e a primeira revolta das mulheres frente ao Senado, vamos deixar isso para outra conversa, mas eu queria perguntar, ainda há algum projeto que gostaria de ver, a andar, a funcionar? O projeto meu, não é, Filomena? Olha, eu tenho desenvolvido muito esses projetos em parceria com colegas. Eu, no momento, por exemplo, eu estou, justamente como eu te disse, em parceria com os colegas da Universidade Federal de São Paulo a respeito desse projeto sobre arqueologia da repressão da resistência, e assim com outros colegas. Agora, no meu âmbito mais pessoal, o que eu tenho me dedicado muito é ao estudo desta relação entre o estudo da antiguidade e o seu potencial, digamos assim, libertário, potencial de convívio. Porque eu entendo que, como eu disse, o que eu acabei de falar aqui, que o nosso mundo já está há muito tempo, mas cada vez mais o capitalismo ele leva-nos
a essa questão da tecnicidade. E eu acho que com o ensino fundamental, médio, superior, inclusive não só de história ou de letras clássicas, não, o ensino em geral, ele precisa incluir essa abordagem humanista. Então, eu me empenho muito, participo de muitas atividades, escrevo em blogs e tudo mais, no sentido de difundir uma visão humanista, inclusiva, para todas as pessoas, não só para os nossos estudantes, que são conversos, como eu disse, se estão fazendo os nossos cursos é porque acreditam nisso, mas que isso chegue àquele cidadão comum, àquela criança que vai se tornar um futuro engenheiro ou um futuro médico, que ele tenha uma visão de convívio. Eu acho que esse é o meu projeto no momento, Filomena. Não sei como é que lhe hei de agradecer, não só este testemunho, como anteriores sou, portanto, quando eu falo, é por experiência própria, a sua abertura, desde sempre para acolher propostas, trabalhos. Sei também da sua ligação estreita com algumas revistas muito importantes hoje no domínio dos estudos clássicos do Brasil, cumprimento não só o professor, com todas as equipas que as têm posto de pé, estou a pensar na revista Heródoto, nomeadamente, e todas as outras. Estou a pensar em muitos dos que foram seus alunos e que hoje são professores de estudos clássicos e, portanto, quero agradecer imenso, foi um privilégio e espero que um dia destes possamos fazer uma conversa, uma outra, sei lá, sobre a mulher, mais concretamente, ou um outro tema, e que possamos contar consigo e com a sua experiência e com principalmente a sua cidadania, que desde já cumprimento. Da próxima vez, vamos estar juntos em torno ao Borba, Eu vinho também Borba. acho, eu também acho. E também com a professora Raquel Funari e todos os seus parceiros Sim, e os nossos portugueses que cá estarão para o receber e para o ouvir. E espero que não seja a última vez, de facto. Muito obrigada por tudo e por este seu testemunho muito obrigado. novamente.